e a chance de Medina virar reforço do São Paulo e também uma lista de jogadores importantes que já podem assinar a partir dessa terça-feira um pré-contrato para chegarem de graça a outros times a partir de 2026. As últimas do mercado, bastidores e finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o São Paulo para responder se Gustavo Medina, zagueiro de 23 anos de idade, que pertence à Ferroviária, interessa mesmo ao tricolor. Esse nome tem sido bastante especulado. A verdade é que ele foi sugerido pelo Juliano Bertolucci coisa de uns 2 meses atrás e passou a ter um pouco mais de força a partir do momento em que o São Paulo não fechou com o Juan. Juan Tressoldi foi devolvido ao Sassuolo, abriu-se na teoria uma vaga para a zaga. O Medina tem 26 jogos na atual temporada e 1 gol, foi formado na base da Ferroviária e já teve emprestado para o Cruzeiro, para o Valladolid e para o Taubaté. Vive seu melhor momento na carreira, é titular absoluto do time que joga a Série B do Campeonato Brasileiro. A boa relação do presidente Júlio Casares com o Bertolucci poderia acabar por facilitar o negócio, mas na manhã dessa terça-feira, antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte são paulina que assegurou que não existe negociação e que o Medina não será contratado. O foco, de acordo com essa pessoa, no tricolor hoje é a renovação o mais rápido possível do Alan Franco, de quem vou falar daqui a pouco. Só para completar, São Paulo ainda entende que não há necessidade urgente da contratação de um zagueiro, até porque o Ferrarese, que com o Zubeldia jogava como lateral direito, voltará a atuar na função de zagueiro, o que diminui um pouco o ímpeto e a necessidade de contratação urgente de alguém para a zaga. Hora de falar sobre uma lista de atletas que já podem assinar a partir desta terça-feira um pré-contrato, tornando-se reforços sem custos do seu clube ou de quaisquer outros a partir de 1º de janeiro de 2026. Você sabe, quando o atleta entra nos últimos 6 meses de vínculo, ele pode assinar esse pré-contrato já encaminhando a sua próxima negociação. Pois bem, separei uma lista com atletas importantes. Alan Franco, zagueiro do São Paulo, é para mim um dos mais interessantes do mercado. Jogador que já foi assediado por Palmeiras e Cruzeiro, o São Paulo não consegue acertar a extensão do vínculo desse atleta. Já Everton Ribeiro, que foi alvo recente do Cruzeiro, tem vínculo com o Bahia somente até 31 de dezembro e também pode assinar esse pré-contrato. Existem negociações entre Bahia e Everton Ribeiro. O goleiro Léo Jardim do Vasco é ótima pedida. Extremamente eficiente, muito bom debaixo das traves, enorme potencial de crescimento e ainda jovem, goleiro do Vasco, que também já teve 5 propostas para renovação com o Cruz Maltino. Também no Vasco, o volante Jair. Queria citar que o Palmeiras tem 3 atletas, Mike, Marcos Rocha e Lomba. O Flamengo conta com Matheus Cunha, goleiro, e Cleiton, zagueiro, ambos formados da base, com vínculos somente até dezembro. Para completar a relação, Danilo Barbosa do Botafogo, Romero, Gustavo Henrique e Angileri do Corinthians, além de Saravia, Igor Rabelo e Vitor Hugo no Galo e Eduardo e Bolassi no Cruzeiro. Dessa lista, quais nomes agradam e seriam bons reforços, levando sempre em consideração que eles podem chegar sem custos por conta dos direitos de econômicos. Não há necessidade da compra desses atletas. Já usa espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Bom, o Juan Tressoldi vai embora do São Paulo. Obrigado por tudo, Juan Tressoldi, ó. Agora, o Alan Franco pode assinar pré-contrato com qualquer clube a partir de hoje, 1 do 7. O cara já pode assinar pré-contrato com qualquer um. O São Paulo, né, ele fica assim, não, mas o jogador tem uma vontade de ficar aqui. O jogador tem vontade de ficar aqui. O jogador aqui, o Belmonte deve virar público logo, que ele sumiu, o Belmonte, né? Mas ele até poderia virar público e falar, não, o Alan Franco, conversei com ele quer ficar aqui, é a vontade do cara. É a mesma coisa do Caio Paulista. Lembra do Caio Paulista? Eu lembro do Caio Paulista aqui também. Não, tá com o jogador tudo certo. O jogador, ele quer ficar. O jogador, ele demonstrou que ele quer ficar. Vou comprar o Caio Paulista, babaca, bibibi. Aí, do nada, o Caio Paulista ficou meia hora, né, livre no mercado. São Paulo trocando e-mail com o Fluminense, a coisa assim... Tem coisa mais primitiva do que você trocar um e-mail lá com o Fluminense, né? Se é o Juvenal Juventus, tá tomando um Scott com o cara na Barra da Tijuca, na Baixada Fluminense, sei lá onde. Tá tomando um Scott lá com o cara, tomando um iscão e fechando o contrato ali com a máquina de datilografar, um mimeógrafo ali imprimindo o contrato. Aí o outro mandou e-mail. A Leila chegou lá e comprou o Caio Paulista e acabou, e tudo bem. Deu tudo errado, né? Ele se ferrou, o Caio Paulista. Ele foi pro
Palmeiras deu errado, Atlético Mineiro deu errado e agora, se não me engano, tá lá no Atlético Paranaense, se eu não me engano. Mas é um jogador assim que nota 5, né, cara? Nota 4. Sim, eu até gosto dele. Mas o São Paulo nessa confiança de que não, o cara tá comigo aqui, tá fechado, foi embora. O Vitinho, que recentemente foi oferecido pro São Paulo, jogador que foi da base do São Paulo, tá brilhando no futebol lá fora, no México. O Vitinho também, tava tudo certinho pra renovar com o São Paulo, tudo beleza, bonito. Desculpa, o cara pegou e vazou também. Então agora falar que o Alan Franco, não. Tá palavrado com o Belmonte aí e tal. Você bota fé? Eu não boto fé em nada que vinda do Belmonte, não, nada. Nada administrativo, de gestão que esse cara faça, eu não acredito. Então precisa agora o São Paulo assinar o contrato com ele. Tem que assinar a renovação. Bota fé que o Alan Franco queira ficar no São Paulo? Com certeza. Mas se chega um Palmeiras ou um Flamengo engraçadinho aí e fala, ô, te pago 1.200 por mês aqui, vambora. 4 aninhos de contrato, o cara vai embora. O cara pega o boneco e vai embora, manda o São Paulo. Sabe, não tem essa não, futebol é embaçado. Tem que assinar o contrato. O São Paulo tá com o Alan Franco. Pra vocês terem uma ideia de quanto isso é ridículo, o Crespo pediu o Alan Franco pro São Paulo em 2021. Ele chega no São Paulo com o Crespo saindo. Acho que em 2021 mesmo. Ou 22, 21. Eu sei que o técnico era Rogério Ceni. Então em 2021 ou 22, o Alan Franco estava com a gente lá. Chega 2025, o São Paulo não conseguiu renovar o contrato com ele ainda. Nós tivemos o meio do ano passado inteiro, fim do ano passado, o começo desse ano e o São Paulo não renova. Agora tá o dia que ele já pode assinar o pré-contrato e agora o São Paulo vai acelerar. A notícia crava que o São Paulo, já que perdeu o Juan Tressoldi, agora ele vai acelerar a renovação do Alan Franco. Cara, o que tá acontecendo? O Alan Franco, não é que ele é titular nosso, ele é titular nosso e o melhor back do Brasil. Ele compete aí com a Arboleda. Sabe? Gustavo Gomes, monstrão, lógico que é. Esse Barbosa do Botafogo, tem uns backs muito bons. Mas o Alan Franco é dos melhores, cara. Então nós não podíamos estar nessa vacilada que nós estamos dando. Vai ter o Caio Paulista a revanche, vocês vão ver. Caio Paulista 2, a continuação. Já deveria ter renovado com o cara. Ficar dormindo no ponto é muito do que a gestão Belmonte faz, Júlio Casares, e não deveria fazer. O Casares eu não vou nem falar nada, né? Soltou um vídeo lá maravilhoso do Arraial do São Paulo, do Arraiá do São Paulo. Ele lá, o grande presidente, músicas assim. Você fala, não é possível, cara, não é possível. E enquanto o Alan Franco tá indo embora, pode ir embora do São Paulo. Então tem que se ligar. O Thiago Mendes, até o momento da gravação desse vídeo, isso aqui não é oficial ainda. Já tem fontes cravando que ele já fechou com o Vasco. Que ele teria pedido aí ele teria baixado o pagamento, que era 1,5 milhão por mês. Ele vai aceitar ganhar na casa de 1 por mês, 1 milhão. E aí o Vasco teria fechado com ele. É assim, se isso não estiver confirmado até o momento da gravação desse vídeo, vai ser confirmado. O Thiago Mendes será jogador do Vasco se já não for. Então, assim, pra mim, 1 milhão pro Thiago Mendes por mês é absurdo. É realmente um valor inacreditável. Não existe isso. O cara tá em declínio técnico e físico por conta da idade. O cara no São Paulo, ele não escreveu o nome no São Paulo, com o tempo que ele ficou aqui, ele não escreveu o nome na história do São Paulo igual, não vou nem falar do Hernanes, que aí também já é sacanagem, nem Mineiro, não vou falar desses caras, vamos pegar um cara mais comumzinho aqui, vai, um cara mais comum, Richarlison, Hugo, Lenilson sim, mas Hugo, Richarlison, Jorge Wagner também é grande, caras menores, caras que chegaram, Borges, que chegaram no São Paulo e escreveram o nome na história, foram mais importantes, né? O Thiago Mendes, ele era um jogador normal, não era nada demais, ele tinha um bom chute de fora da área, ele era um cara esforçado, corria, mas não era nada demais. O Alisson é maior que o Thiago Mendes na história do São Paulo, campeão da Copa do Brasil, da Supercopa do Brasil. Então se você olhar pro Alisson hoje e falar, vou tirar o Alisson do time pra pôr o Thiago Mendes, cara, qual é o Thiago Mendes? O de 33 anos que pode não jogar mais nada? Então eu já não acho que valha lá muita coisa pra você tirar o Alisson do time. Pablo Maia então nem se fala, que aí é outra posição. Vamos pensar no Alisson. E o São Paulo acaba de comprar o Marcos Antônio e também o Bobadilha. Bobadilha tem uns 2 aninhos aí, já tá no São Paulo, mas o Marcos Antônio acabou de ser comprado. Nem pagamos ainda, né? Então você olha e fala, porra, peraí, Thiago Mendes 1 milhão por mês, cara. Ainda bem que foi pro Vasco, sinceramente. Eu acho que ele no São Paulo ganhando 500 conto por mês, 600, era uma coisa. Eu queria ver. Vamos ver, se jogar mais que o Alisson, joga aí, paciência, Alisson, o cara joga mais, não tem jeito, tudo bem. Agora, vai ganhar mais que o dobro do Alisson e vai vir aqui pra não jogar mais que o dobro? Aí não. Aí vai com Deus, vai pro Vasco, vai ser feliz lá. Tomara que não se machuque, né? Um cara de 1 milhão por mês, machuca lá, perde o resto do semestre, acabou. É um prejuízo que é desse tipo de coisa que o São Paulo tem que se esquivar. Foi esse tipo de contratação que foi levando o São Paulo pra esse buraco que ele está hoje. Né? Compra um cara tipo o Fabrício, que brilhou no Corinthians, no Cruzeiro, lembra do Fabrício? E aí o cara chega no São Paulo, machuca, volta, machuca, e o São Paulo pagou uma fortuna. Jusilei.
É esse tipo de atitude que o São Paulo não pode ter mais. Então o Thiago Mendes, ele ir hoje pro Vasco, poxa, parabéns, seja feliz Vasco, seja feliz Thiago Mendes, vou gostar de você se dando bem no Vasco, não campeão no contra o São Paulo, mas se dando bem no Vasco, eu vou gostar pra você, parabéns, seja feliz, cara, mas aqui 1 milhãozinho por mês, não. O Luan, ele tem notícias cravando que o Crespo de fato colocou o cara pra jogar. É claro que ainda numa condição de reserva, óbvio, numa condição de reserva, mas o Crespo era o cara que o Luan precisava para ter essa trajetória aí de sucesso que ele pode ter agora. Se fosse o Rogério Ceni, não ia ter chance. Fosse o Dorival, dificilmente. Fosse Thiago Carpini e Crespo, e Zubeldia, esquece. Agora chegou o Crespo, que conhece, o único cara que conhece mesmo o Luan e foi campeão com o Luan na vida é o Crespo. Então o São Paulo quis o destino que ele trouxesse o cara exato que poderia colocar o Luan pra jogar. Desculpa. E o próprio Luan, por coincidência ou não, ele se recupera e emagrece muito, entra em forma no momento exato em que o Crespo volta. Então, gente, foi assim, o casamento perfeito pro Luan poder voltar e jogar pelo time de São Paulo. Mas foi perfeito o casamento. Dito isso aí, eu acho que o Luan vai voltar e jogar mesmo. O Ferrarese, pode ser que agora que as notícias estão cravando que ele muda de posição, que ele sai da lateral e vai pra zaga. Sendo zagueiro no São Paulo, ele ocuparia o espaço que era do Juan Tressoldi, fica a Ferrarese e Sabino na reserva, podendo ter um desfalque aí, porque o Crespo, se usar 3 zagueiros, aí nós teremos que ter mais 2 no elenco. Sim, mais 2. E agora ele sendo reserva, o São Paulo abre um buraquinho ali na lateral direita, hein? Tá faltando alguém. Considerando o Mike machucado, considerando o Moreira emprestado, considerando o Ângelo já vendido e tendo 16 anos e o Igor Felisberto não tendo feito 18 ainda, o São Paulo hoje ele só tem o Cédric Soares. Podia contar com o Mike de 20 anos? Poderia, se ele não tivesse se machucado. Então o Mike tem quase um mês aí pra voltar. E quando voltar, aí tem que se recuperar fisicamente. Quando se recuperar fisicamente, ele tem que ser colocado pra jogar. Quando ele for colocado pra jogar, tem que ser em jogos interessantes pra ele, que é da base. Não teve experiência no profissional ainda. Então fala, nossa, o Mike tá aí, tá garantido. Não, não tá não. Não tem nada garantido com o Mike aí, pelo amor de Deus. O São Paulo, ele com essa de liberar o Igor Vinícius pro Santos, perigas agora realmente o São Paulo ter que ir pro mercado e trazer um lateral direito. Olha que coisa ridícula. Você libera o Igor Vinícius de maneira prematura, era nosso, tinha contrato. Você empresta o Moreira de maneira inexplicável, emprestou pro Porto, e aí você fica sem lateral. Cara, é coisa de os 3 patetas, né? Quem são os 3 patetas da diretoria do São Paulo? É coisa de você ver nos Trapalhões, né? Os Trapalhões emprestaram um, liberaram outro e ficaram sem ninguém. Que coisa dos Trapalhões, que piada, mas sem graça, que piada idiota. Era uma piada que se dá vontade de chorar de ouvir. Não temos lateral direito a não ser o duvidoso, o questionável Cédric Soares. É impressionante o que a diretoria fez com a lateral direita. É impressionante. Merece aplauso na lateral esquerda, tem que cobrar do Enzo e do Wendel, indiscutível. Agora, na direita, tá tirando. É muita burrice, é muito amadorismo, cara. É desumano, é desgostoso falar desses caras aí. E agora o Cédric machuca, vai pôr o Ferrarese na direita. Aí vai perder pro Flamengo, vai perder pro Red Bull, vai perder pro Corinthians. É normal, porque você tem um zagueiro na direita. É impressionante o tamanho do amadorismo com que esses caras agem. O Biel, a informação que chega pra gente aí é que o Porto não quer emprestar mais o Sporting, também o Porto não precisa pagar por isso. O Sporting, ele não quer mais emprestar o Biel. Então ele emprestou pro Bahia do Grupo City, quando pediram lá, beleza, não, empresta, tá na mão aí, ó, leva lá. Agora, quando é o São Paulo, o pagalanche do português, né? Quem é o bobão dos portugueses? É o São Paulo, né? Que vendeu o William Gomes por aquele valor, né? Ele emprestou o Moreira. Tem uma história gigante do São Paulo sendo ridicularizado por esses times portugueses, né? E agora, nós temos um time português que emprestou o Biel pro Bahia, mas não é emprestar pro São Paulo. Pro São Paulo ele quer vender. E aí ele teria pedido quase 45 milhões, 44.900 milhões de reais, que tipo assim, o São Paulo tem que comprar agora o Biel. Não, que você quer o Biel, você precisa comprar. E o valor dele é 45 milhões, só que era um cara que ficava no banco do Bahia. Então o São Paulo que agora tá se vendo na vontade de vender o Galo, porque custou esses 45 milhões e não vai ganhar nem metade disso aí agora o Biel, vulgo jogou onde? Vulgo, você jogou onde, patrão? Você é quem? Sabe, quem é esse rapaz aí? Tá bom, foi do Grêmio, do Bahia, tá bom, mas e daí? Jogou o quê no Grêmio? Quem lembra do Biel do Grêmio? Quem que lembra do Biel do Bahia agora, que a gente tava olhando? A maioria tava assistindo o Rogério Ceni lá trabalhando no Bahia. Ninguém nem viu o Biel praticamente. Aí agora o cara vale 45 milhões porque quem tá pedindo é o São Paulo. São Paulo, já falei, quer ter um pouquinho de vergonha na sua cara. Casares, quer ter um pouquinho de vergonha na cara? O time português ligou aqui, desliga na cara. Não ligue pra eles e se ligarem aqui, desligue na cara. Não converse com essa galera mais. Esses caras, eles tiram sarro do São Paulo. O que o Ajax da Holanda vem respeitoso aqui, chega comprando. O que os caras de outros países vêm aqui com, opa, deixa eu comprar aqui e tal, igual a venda do Diego Costa, que vendeu bem pra caramba, 40 e poucos milhões, esses caras de Portugal, eles estão tirando com a nossa cara. E nós vamos aceitar isso até quando?
Então Biel, 44 milhões e 900? Não! De jeito nenhum! Jamais! Não joga mais que o Lucas Ferreira, que o Henrique Carmo, é igual, pra pior. É ou não é? Fala comigo aí. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!